Amém? Vocês podem acompanhar ali no LED, vamos acompanhar juntos na mesma versão. Alado seja o nome do Senhor, único digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. É tudo para ti, Jesus. Aleluia. Assim diz a palavra. Grande voz. Tem gente aqui que tem uma grande voz para proclamar o nome do Senhor? Amém? Quantos aqui tem uma grande voz para declarar o nome do Senhor? Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos declarar, eu vou declarar e você vai declarar após mim, em grande voz, amém? Digno é o Cordeiro que foi morto. Essa voz está mais ou menos, queridos. É uma grande voz para o Senhor, amém? Diz assim a palavra: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e honra e glória e louvor. Pode passar. O 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre toda a terra debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo, vamos de novo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e o domínio pelo século dos séculos, pelos séculos dos séculos. Seja, Senhor Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, Jesus, ao teu nome, Jesus, ao único digno de receber, ao único digno de receber. Nós entregamos, Jesus, esse início de culto, Pai, declarando, Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus deste lugar, Tu és Jesus, mano. Nós estamos aqui porque Te amamos, estamos aqui porque Te desejamos, estamos aqui, Jesus, porque queremos estar contigo e queremos declarar, Pai, Te damos honra, Te damos glória, Te damos, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar e declarar ao Senhor. Te damos honra, declara, Te damos, Pai, Te damos glória. Teu é, Jesus, Teu é o poder pra sempre, amém. Queremos declarar isso a Ti, Jesus. Te damos honra. Vamos abrir no nosso coração a nossa voz. Te damos. Vamos declarando isso a Ele. Eu quero entregar tudo a Ti nessa noite, Jesus. Eu é Jesus. Pra sempre, amém. Vamos levantar as nossas mãos e declarar. Oh, Te damos honra, Te damos glória. Teu é, Jesus, Teu é o poder. Te damos pra sempre, Te damos
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração É o teu altar, Jesus. é o teu altar. Queremos ouvir. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, queremos contemplar Jesus. Santo, 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 santo. Queria te convidar a fechar seus olhos. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Oh, Senhor Jesus, estamos iniciando esse momento de louvor e adoração ao Teu nome. Queremos declarar, Jesus, como diz a Sua palavra, que Teu é o governo, Teu é o reino, Tu é a glória, Tu é a exaltação, Teu é o controle, Teu é o domínio, Jesus. Passamos por essa porta, Jesus, porque nós queremos entregar todos os dias todo o domínio das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração, na Tua presença, Pai. Queremos entregar todo o louvor, toda a adoração, todos os dias a Ti, Pai. Oh, Pai, Te entregamos toda a honra, Te entregamos toda a glória que é devida ao único digno de receber. Jesus, 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 o único que foi morto, que ressuscitou. Nós queremos declarar-nos. Receba, Jesus. te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos, Pai. Te damos honra, te damos glória. Declara, Pai. Teu é o poder, Teu é o poder, Jesus. Teu é o poder, Jesus. Para sempre, pra sempre, para sempre, amém. para sempre, para sempre, para sempre, Senhor, para sempre. Te damos honra, te damos glória.
Queridos, nós estamos no primeiro mês do ano, estamos em janeiro. Todos os dias nós podemos levantar e tomar uma decisão. Todas as vezes que nós passamos por aquela porta, é porque nós tomamos. Então eu queria te convidar a colocar as mãos no seu coração. Nós vamos declarar através dessa canção que essa casa é a sua casa, mas não é só essa igreja que é do Senhor, não é só esse templo. Quando nós declaramos essa casa, nós estamos tomando uma decisão de falar: o meu coração é teu, Jesus. Essa casa que o Senhor quer habitar, que é a nossa vida, é sua, Senhor Jesus. Toma, Jesus, o controle de todas as coisas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Senhor, e a vida de cada um que passou por essa porta hoje, cada vida, cada família aqui representada. E com a nossa boca nós vamos declarar algo poderoso de cada dia, uma decisão de início de ano, Pai. Essa casa é sua. Você pode levantar as suas mãos e declarar: essa casa é sua, Jesus. Aleluia, santo, santo, santo. com uma voz profética, Pai. Por todos os nossos dias nós declaramos: essa casa é sua, Jesus, essa casa é sua, Pai. Essa
Ti, Jesus, os nossos dias. Sentimos, Jesus, o Seu fluir, Pai, nas nossas mãos, nos nossos pulmões, Jesus. Oh, Pai, temos a oportunidade de passar por essa porta, Jesus, e declarar o quanto o Senhor é maravilhoso, Pai. O quanto o Senhor é bom, Jesus. O quanto o Senhor é luz, é a Ti que nós entregamos, Pai, todas as coisas, Pai. Tu és santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Oh, Pai. Tudo que preciso, Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em Ti, Senhor. Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada, Senhor, Nada me fará deixar meu propósito em Ti, Senhor. Sinto o Seu ar em meus pulmões. Essa força, Senhor, essa força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos declarar: tudo é para Ele, Ele é o Alfa, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. O Pai da eternidade, Pai da eternidade, Ele é por mim, Ele é por você. Vamos declarar isso. Tudo é para Ele. Ele é por mim. Tudo para Ele. Ele é por mim. Santo, santo, santo. Adorado, Jesus. Tudo para Ti, Pai. Tudo é para Ti, Jesus. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Declaramos, Jesus, gratidão e honra a Ti, Pai. Declaramos, Jesus, que somos Teus. Declaramos nossas casas, Jesus, totalmente rendidas a Ti, Jesus. Tua, Pai. Somos gratos, Pai, pelo ar que nós respiramos, Pai. Vamos declarar. Seu fluir em minhas mãos. Sinto o Seu ar em meus pulmões. És a força que me leva
aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Entregamos, Jesus, tudo na tua presença, tudo na tua casa. Nossos corações rendidos a ti, Jesus. Entregamos, Jesus, a nossa mente totalmente cativa a ti, Jesus. Declaramos cancelado e anulado todo intento do diabo contra as nossas vidas, toda seta do diabo contra esta igreja, contra as pessoas que aqui estão, contra todos aqueles que estão conosco através da transmissão. Senhor, desamarra, tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, porque nós sabemos que o Senhor habita em meio aos louvores, Jesus, para declarar quem é o nosso Deus. O nosso Deus é vivo e poderoso, é aquele que morreu, mas é aquele que também ressuscitou. Jesus, Jesus, nome acima de todo nome. É a ti, Jesus, que nós entregamos, somente a ti, Jesus, e nada, nem ninguém poderá nunca nos impedir de declarar quem é o nosso Deus, aquele que nós amamos, o amado da nossa alma. Receba, Jesus, o nosso dom, receba, Jesus, a nossa rendição, receba, Jesus, as nossas casas, os nossos corações na tua presença. Entregamos tudo diante de ti, te louvando e te dando graças, Pai. Colocamos dízimos e ofertas para a sua casa, também diante do Senhor. Pedimos sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar? Aleluia! Aleluia! Fique à vontade para entregar seu dízimo. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. As crianças, vamos dividir de 1 a 7 aqui na frente, de 8 a 11 lá no fundo. Glória a Deus pelas nossas crianças, glória a Deus pela sua vida, amém? Aleluia. Que bom que você está aqui. 2022, Deus tem grandes coisas para nós, amém? Tenho convicção disso, querido. Quero compartilhar, muito simples, muito gostoso, Deus ministrou comigo esta semana, e eu quero que você abra seu coração, seu entendimento, para que o Espírito também possa falar com você. Nós já estamos aqui, você já saiu da sua casa, então não deixa a tua mente vagar não, foque, me dê 40 minutos da tua atenção, por favor, porque eu sei que o Senhor quer falar conosco, amém? Por favor, quero embasá-los, João, capítulo 15, a partir do 17. João 15, versículo 17. Queridos, o contexto é Jesus está falando. Se você tem uma Bíblia e ela tiver diferença de cor, você vai ver que as letras aí estão em vermelho, porque é uma narrativa de Jesus. E ele fala o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Versículo 18. Se o mundo, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo,
o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu vou ler o 19 de novo, porque é a base da nossa ministração. É Jesus falando para mim e para você o seguinte: igreja, se vocês fossem do mundo, o mundo certamente amaria vocês. Como, todavia, eu vos escolhi, então vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Queridos, eu quero que você imagine a doideira que foi isso que Jesus falou para mim e para você. Eu quero que você entenda o que Jesus acabou de falar para mim e para você. Abre comigo, antes de eu continuar, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20, agora é Paulo falando para a igreja de Filipos, e ele fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, o que eu quero introduzir essa ministração e te mostrar um princípio muito claro, muito importante, que Jesus deixa claro, é o seguinte: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como eu vos escolhi, então vocês não são deste mundo, por isso o mundo vos odeia. Então repita assim comigo, fala assim, ó, eu não sou deste mundo, me escolheu. Agora pensa no que você disse. Queridos, foi Jesus que falou isso, eu só estou repetindo a palavra. Vamos de novo, fala assim, ó, Jesus me escolheu. Então, eu não sou desse mundo. Fala assim, a minha pátria. Queridos, você precisa entender isso. O que nós cantamos no hino nacional, quando nós falamos pátria amada Brasil? A nossa pátria terrena é o lugar onde nós moramos, é o lugar que nós habitamos. Diferente. Ele está falando assim, ó, que a nossa pátria é o céu. Amém, queridos? E quando nós temos esse entendimento, que nós não somos deste mundo, você já está caminhando com Cristo, você já teve esse sentimento. Você fazia muita coisa, você gostava de muita coisa no meio secular, na vida, quando você saía, e aquilo era algo que trazia prazer, aquilo era algo que agradava, aquilo era algo que você não via a hora de ir, de chegar, de pertencer. Aí de repente você conhece a Cristo, e aí aquele lugar que você amava, parece que você já não se sente mais pertencente, parece que tudo aquilo que você antes sonhava em estar, agora você não sonha mais. Em outras palavras, parece que você não pertence, você não é mais deste lugar, não é desse mundo, Jesus te escolheu. Queridos, isso é um princípio que muda toda a história. Isso é um princípio que muda o meu coração. Então presta atenção, essa semana, não sei que dia que foi, hein? Não sei, não lembro. Pastora, cadê a pastora? Que dia que eu levei meus pais e as nossas filhas para Cuiabá? Quarta-feira então, querido. Quarta-feira, eu levei os meus pais, as minhas filhas, Laura e Helena, Isabela foi também. Eu levei para elas passarem um período, um tempo de férias com os avós lá em São Paulo. E eu fui, muito gostoso. Cheguei lá, perguntando se eu era o pai, porque eu precisava autorizar, e etc. Elas são menores, e assim eu o fiz. E despachei. Eu liberei elas e deixei elas irem naquele tempo de férias. E queridos, imagina a felicidade
das meninas. Elas ficam pensando, ai, porque eu vou na casa da minha avó, ai, porque agora eu vou comer a comida de São Paulo, ai, porque agora eu vou passear lá, porque eu vou ganhar isso, e a avó já quase não mima, né? Então ela faz tudo que elas querem, então elas criaram toda uma expectativa, elas criaram todo um plano, uma estratégia, quantos dias eu vou ficar ali, quantos eu vou para lá, onde que eu vou, enfim, elas estavam muito animadas, e é louvável isso. E a Laura, vou ficar com muita saudade, mas eu vou ligar e vou fazer chamada de vídeo para o Senhor todo dia, porque eu sei que eu vou ficar com saudade. Eu falei, amém, filha, que bom, glória a Deus que você vai, glória a Deus que você vai me ligar todo dia, glória a Deus, o papai também vai ficar com muita saudade. E a verdade é que eu e a pastora, agora quando a gente chega em casa, a casa está quieta, a casa está organizada, tem hora que eu até jogo as cadeiras, separo um pouco assim, porque parece que as coisas não mudam lugar, nada acontece, tudo parado. Você acha que elas ligaram todo dia para mim, sim ou não? Claro que não. Claro que não, querido. Por que não? Eu sei que elas me amam, mas as distrações, o envolvimento, chega lá, elas nem lembram do pai, da mãe. A mãe mais carente toda hora, oh, manda recado para mim, tá tudo bem aí? Né? Você não vai falar nada? Parece que a gente tem que ficar cobrando. E sabe, querida, a gente não vê a hora delas voltarem para casa. Por quê? Porque elas pertencem a esse lugar. Porque tem o quarto delas, porque tem um ambiente preparado para elas. Adivinha o que a pastora ficou fazendo hoje? Arrumando o quarto da Helena, arrumou tudo, deixou tudo arrumadinho, e faz questão, amor, vem cá. Homem que não liga muito para isso, né? Vem ver como que ficou o quarto. Ó, troquei a cortina, eu falei, vixe, percebi, claro. Mas sabe por quê? Porque tem expectativa delas voltarem. Vocês estão me entendendo, queridos? Muito bem. Pego o carro, quarta-feira, deixo eles no aeroporto e volto sozinho. Eu, Espírito Santo, louvor no 18 do volume, mais ou menos. E Deus começou a ministrar justamente isso comigo. Só pode enviar para um lugar diferente os responsáveis, aqueles que são os genitores. E Deus um dia, junto com Jesus e o Espírito Santo, resolveu, por ser os nossos pais, por soprar o fôlego de vida, colocarmos nós num lugar de férias. No leito, com toda a beleza, para nós curtirmos tudo aquilo que nós devemos curtir, e Deus olhou e falou assim, eu fiz tudo isso para vocês, tudo é perfeito para vocês, o prazer do Pai é que a gente desfrutasse de toda a criação, tanto é que Ele falou assim, eu dei toda a autoridade para vocês têm toda, porque aquilo foi tudo feito para nós, e a alegria do Pai era essa. E o plano do Pai era que a gente pudesse ligar todo dia, fazer uma videochamada com Ele. Mas sabe o que acontece? Nós escolhemos outras coisas. A distração do dia a dia, do trabalho, a gente esquece de estar conectado, de chamar, e aí, pai? Deixa eu te contar meu dia, como que foi hoje. Só que da mesma forma, querido, que nós, o Pai tem uma expectativa, para que eu e você também voltemos para nossa casa. Porque nós não somos deste mundo. Porque a nossa pátria está nos... Mas como que faz para a gente voltar? Não tem como.
Aí eu entro na outra parte. Semana que vem a pastora está indo. Sabe por que a pastora está indo? É desculpa que vai para buscá-las. Porque ela quer passear, óbvio, né, queridos? Mas ela está indo lá buscar as crianças. Porque elas não podem vir sozinhas. Entendam, tá, queridos? Tem forma, sim, você tem que ir lá fazer se quiser, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Não tem como, porque precisa de alguém que gerou, alguém que seja responsável, que vai lá e busque, e traga ela. Muito bem, Deus sabendo disso, o que Ele fez? Ele enviou aquele que tem o poder, a autoridade sobre nós, para vir aqui na terra, e comprar a nossa passagem, o nosso passaporte, com preço de sangue, e falou assim, agora está tudo liberado, para vocês voltarem para casa. Eu vim aqui e fiz autorização, eu vim aqui na terra de vocês, e fiz autorização, e eu vou levar vocês para casa. E ele falou o seguinte, João 14:1, meninos, não se turbe, não se preocupe com o vosso coração, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu estou indo primeiro, eu vou primeiro antes de vocês, por quê? Porque eu vou arrumar o quarto de vocês, porque eu vou preparar o cômodo de vocês, porque eu vou deixar tudo ajeitado, mas eu voltarei para pegar vocês simples assim. Amém, queridos? Adivinha qual que é o título dessa mensagem? Voltando de férias, ou voltando para casa, como você quiser. Nós estamos começando um ano, e talvez a pergunta mais inteligente, ou a preocupação mais sábia que eu e você devemos ter, é preparados para voltar para casa. Porque muitos, queridos, se perdem e esquecem de uma tal maneira dos pais que nunca mais voltam. Mesmo o pai indo atrás, mesmo o filho vindo à terra, comprando a tua passagem, pagando um preço de sangue, morrendo por mim e por você. Então uma pergunta ou uma preocupação no dia 9 de janeiro de 2022 será que eu estou preparado? Será que eu estou querendo? Será que eu estou pronto para voltar para casa? Amém, queridos? Presta atenção. Lucas capítulo 10, versículo 25, por favor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, o que farei para herdar? Perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Queridos, talvez essa seja uma ótima pergunta para nós começarmos esse ano. Mestre, ou Jesus, ou Deus, Pai, o que eu devo fazer, ou o que eu farei para herdar a vida eterna? Pai, o que eu devo fazer para voltar para casa? Foi a pergunta, queridos, que esse intérprete da lei fez. E Jesus, na verdade, fala, e o que você sabe? Você é o intérprete da lei, o que está falando? E o intérprete fala,
A lei fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E Jesus, queridos, dá então a resposta. Ele fala assim, faz isso, que você vai voltar para casa. É isso, para você voltar, herdar a vida eterna. Sábio, sensato, nós avaliarmos isso nas nossas vidas. Porque o que a palavra fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Queridos, e nós damos muita ênfase nisso, no coração. E eu gosto muito do coração. Eu tenho falado muito sobre um versículo, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Apóstolo Mauri, quem veio aqui a semana passada, falou muito sobre isso, sobre o coração, que é a mente. Né? Fala daquilo que está na nossa decisão, escolhas da nossa mente. Mas Jesus poderia falar o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, pronto. Mas ele continua, e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Ou seja, a resposta para mim e para você, para nós vivermos ou para nós voltarmos para casa, é que nós temos que amar, crescer em amar a Deus em todas as esferas. Amém, queridos? 1 Tessalonicenses, por favor, 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em... Não está aqui ainda não? 1 Tessalonicenses 5:23? Acho que não está não, a igreja não está aqui não. O mesmo Deus da paz vos santifique em... Vos santifique em tudo, ponto e vírgula. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o Deus da paz, é isso que Paulo está falando. Ele quer, Ele pode, Ele deve nos santificar em tudo, não é só no nosso coração, mas é santificar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para que todas as esferas estejam irrepreensíveis. Que dia? No dia que Jesus voltar para buscar a gente, para voltar para casa. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa luta. Repita assim comigo, desafio para 2022. Em todas as áreas. É ser santificado. Em tudo. Amém, queridos? Claro que depois ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Nós lemos, sabemos disso, lá no João capítulo 15 também, que ele fala que nós temos que amar uns aos outros, ok? Mas isso é outra pregação, eu quero falar sobre isso que eu quero dizer, sobre essa receita de nós. Se vocês fizerem isso, vai dar certo. Então, se eu tenho uma palavra de Jesus, falando que eu não sou desse mundo, que Ele quer me buscar, que minha pátria é no céu, é que aqui está um segredo para eu voltar para casa, queridos, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, o que é? Sabe, queridos, na verdade, amar não é tão fácil como a gente imagina. Ainda mais depois que você pega uma definição correta de amar. Presta atenção. Doar-se por completo para alguém sem esperar nada em troca. Eu vou repetir. Uma definição de amar é doar-se por completo para alguém sem esperar nada em troca. E sabe o que nós descobrimos, queridos? Que pela lei da sobrevivência, nós somos egoístas por natureza, nós pensamos em nós mesmos por natureza. É difícil você amar alguém sem pensar nada em troca.
Tudo que nós fazemos, de uma certa forma, queridos, nós fazemos porque nós somos inteligentes e nós estamos procurando, de alguma forma, ser beneficiados. Por isso que fala do amor de mãe, que é um amor tão verdadeiro, porque uma criança nasce, ela nem sabe o que está acontecendo, e a gente faz de tudo, sem querer nada em troca. Essa é a verdade, ela não sabe. Você dá comida, você passa fome, você se esforça, tudo para dar para aquela criança, e ela não tem a mínima ideia do que você está fazendo de esforço. Por isso que se compara com o amor de mãe. Mas o fato é que nós crescemos e nós fazemos as coisas, no fundo, do nosso benefício. Nós estamos na igreja. Por quê? Porque de uma certa forma nós queremos ser abençoados. Porque de uma certa forma eu quero ser próspero. Porque de uma certa forma eu quero ser protegido. Porque eu quero ser salvo. Está errado isso? Claro que não, é promessa. É palavra de Deus, mas eu estou mostrando para você que nós fazemos e nos esforçamos, porque de uma certa forma, nós somos beneficiados. Em tudo, em todas as esferas. É importante nós entendermos isso. E como que surge? Como que nasce? O que determina isso, esse caráter, essa posição nossa? Queridos, nós somos frutos, em todas as áreas, do meio pelo qual nós vivemos desde criança. Condicionados no amor, na afetividade, no preconceito, no erro, no acerto, na valorização, nos princípios. Nós somos frutos de um meio que nós vivemos, desde pequeno. Você conhece, já viu muita gente que fala, eu nunca fui amado pelo meu pai. Queridos, mas ele talvez nunca conseguiu dar amor, porque foi o meio pelo qual ele viveu. Às vezes nem é porque ele tem um coração ruim, mas é o meio pelo qual ele viveu. Que língua que nós falamos? Que língua que nós falamos, queridos? Português? Sim ou não? Por que nós falamos português? Por que você não fala inglês? Por que você pega um menininho pequenininho desse tamanhozinho que está lá nos Estados Unidos e fala, nossa, 3 anos morando aí, já sabe falar inglês, eu tenho 40 e tenho dificuldade. O meio que ele vive. Por que... Queridos, estou falando do Brasil. Esses dias eu fui oferecer aqui para o pessoal lá de São Paulo, que eles quase me bateram, falaram que trem horrível, esse trem você coloca um pouquinho na comida, fede a comida, casa, ou tudo, quarteirão, mas nós, a maioria que é daqui, os goianos, gostam, por quê? Porque nós somos condicionados, franguinho com piqui, ele tem gente que rói até o espinho, agora você vai lá, você pega o Maranhãozinho, querido, eu vi ele comendo uma farinha com rapadura, que eu olhei e falei, não é possível essa habilidade que você tem. Por quê? Porque lá no Maranhão, ele foi condicionado a isso, nós não fomos. Nós somos frutos do meio. O amor, as emoções, são exatamente isso. E o que eu quero dizer com tudo isso? Nós, depois que nós conhecemos Cristo, nós podemos escolher que o meio que nós estamos, que o meio que nós vivemos, vai mudar, vai dar destino para a forma que nós vamos amar as pessoas, a Deus e etc. Por quê? Porque o meio que nós vivemos, eu poderia falar um monte de coisa, tá, querido? Mas eu quero falar algo assim que realmente tem tocado meu coração nesses dias. O meio pelo qual nós vivemos pode determinar o teu futuro. Amém, querido? Vocês estão me entendendo? Eu quero te dar alguns exemplos, bons e ruins. Vamos começar pelos bonzinhos. Abra comigo 1 Samuel 1:1, por favor. Samuel 1:1. Houve um homem, uma montanhosa de Efraim, cujo nome era como? Eucana.
Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Presta atenção aqui em mim. Deixa eu te contextualizar, porque talvez não sejam todos que conhecem a história. Eucana, tinha esse monte de parente aí que você viu, entendeu? Ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. Ana não podia ter filho, Penina tinha muitos filhos, e Penina e os outros faziam burro. E Ana sofria muito, estava muito triste, porque Ana não conseguia ter filhos. Ana não podia ter filhos. E naquela época, você dar um sucessor ao marido, era algo muito importante, era algo extremamente valorizado. E uma mulher que não podia ter filhos, era descartada. Eucana amava, a Bíblia fala que muito mais Ana do que Penina. Só que ela tinha esse problema. E Eucana era um homem cristão, e todo ano ele ia para a casa de Deus, numa cidade chamada Siló, longe da onde ele estava. Mas aquela igreja, que uma vez por ano eles tinham que fazer muito esforço, fazer mala, fazer uma viagem, só para ir lá prestar culto. E eles faziam isso toda vez, todo ano. Amém? Muito bem, versículo 10. Levantou-se Ana e com a amargura de alma, orou ao Senhor. Ela estava lá em Siló, na casa de Deus, na igreja, tá? Ela estava lá, então ela levantou, triste, com amargura, e orou ao Senhor, e chorou, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Muito bem, Ana está lá, ela está chorando, está lamentando, com amargura de triste. Tinha o pastor da época, o sacerdote, chamado Eli. Ele olha a Ana resmungando, e ele chega perto da Ana, bêbada, até quando? E ela fala: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu estou amargurada, eu estou triste, eu estou aqui fazendo uma petição. E ele olha para ela e fala assim: então, que Deus ouça, e que Deus conceda o seu pedido. Muito bem, versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, a sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Amém, queridos? Então Deus ouviu, e Deus deu aquele filho pelo qual Ana estava pedindo, e ela colocou o nome de Samuel. Versículo 24. Havendo desmamado quem? Samuel, tá, queridos? Levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, e um odre de vinho, e apresentou o Senhor a Siló. Ou seja, Ana foi cumprir o voto dela. Depois que tinha desmamado, ela pegou Samuel e foi lá à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. Eli era o sacerdote, o representante lá da casa que tinha falado para ela, ok? E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém? Queridos, uma história muito comum, nós já pregamos muito sobre ela, mas eu quero trazer algumas coisas para esse contexto. Samuel foi um dos grandes homens de Deus, grandes profetas, foi um dos homens que revolucionou o Velho Testamento. Para você ter uma ideia, Deus o escolheu para ungir Saul, o primeiro rei de Israel. Errou, Deus foi lá e escolheu Samuel, pediu para ele ungir Davi, o grande rei Davi. Quem foi que ungiu? Foi Samuel. Então Samuel foi uma referência, Samuel foi um homem de Deus, foi um homem tremendamente usado por Deus. Glória a Deus. Agora volta Samuel 1:1 para mim. 1:1.
Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana era o pai de Samuel, ok? Amém? Era filho de Jeroão. Você conhece Jeroão? Filho de Eliú. Você conhece Eliú? Filho de Tou. Você não conhece Tou? Ah, não brinque, você não conhece Tou. Nem eu, querido. Filho de Zuf. E Zuf? Não conhece Zuf? Então presta atenção. Toda a Bíblia fala de uma linhagem sacerdotal. Eli era sacerdote, os seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes. Arão era um sacerdote escolhido por Deus. Então Deus vai lá e fala, ó, Itamar, Eleazar, Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, serão sacerdotes. Porque era normal diante de Deus ter uma província de uma família sacerdotal. Agora, a Bíblia faz questão de falar dessa família que nós nunca ouvimos falar quem era o pai, quem era o vô, quem era o bisavô. Eles não eram sacerdotes. Pelo menos que eu saiba. Pelo menos que eu saiba, queridos, eles não eram ninguém. Mas a Bíblia faz questão de falar. E por que Samuel se tornou um grande sacerdote? E colocou num ambiente de adoração na casa do Senhor, queridos. Você acha que se Ana tivesse feito, Deus, eu consagro Samuel ao Senhor, se o Senhor me der, ele vai ser teu, e está feito, está determinado, ele vai ser um grande homem de Deus. Ele tivesse sido criado na escola, correndo igual todo mundo, será que ele poderia ser um sacerdote? Queridos, Deus é que sabe, até poderia, não vou falar que era impossível, mas Samuel foi quem foi? Porque Ana escolheu colocar Samuel num ambiente. Nós não somos crianças, nós não somos pequenos, mas talvez você é novo convertido, talvez você tenha conhecido Jesus, e você quer ser um grande homem de Deus, mas você não está num ambiente propício para a transformação que Deus quer. E sabe o que eu acho incrível? Que diz que Ana levou ele para Siló, e levou ele pastor Eli, só que o pastor Eli não era perfeito, querido. O pastor Eli tinha um monte de erro. A casa de Deus tinha um monte de erro. Os filhos de Eli não foram bons. Talvez se Ana tivesse levado num lugar perfeito, a gente falaria assim, mas também Samuel foi criado na igreja perfeita. Só que numa igreja imperfeita, com homens imperfeitos, Deus fez um grande sacerdote, um grande profeta. Você está entendendo? Quantas vezes nós damos desculpa porque o fulano está lá, porque o ciclano, porque é a liderança, porque é o pastor. Querido, todos nós somos pecadores, falhos. Mas o ambiente pelo qual nós escolhemos estar, santo Deus. Não vi hora nenhuma Ana fazendo um acordo com Samuel. Samuel, é o seguinte, eu esperei você crescer, para ver se era isso que você queria, então, você topa ir lá para Eli? Eu tenho um princípio em casa, eu sei o que Deus tem para minha casa, para minha família, e as minhas filhas, elas são pequenas, e muitas vezes, se eu for pela vontade delas, nem no culto elas vêm. Queridos, muitas vezes, se for pela vontade delas não, porque por aí isso, mas vamos colocar todas as crianças, num contexto geral, para eu não colocar só minhas filhas. Se você pegar para uma criança de 10, 12, 13, para ele, amém, Jesus. Segura aí, Jeová.
Tadinho. Queridos, é algo incrível o trovão. É algo incrível o trovão. Estava pensando esses dias. Meus cachorros não têm medo de nada, mas dá um trovão. Ninguém ensinou para eles. Eu fico imaginando quando Deus estava no monte falando como um trovão, que o povo falou assim, ó, eu não tenho coragem de subir, vai você, Moisés. Mas isso é um outro dia. Mas escuta o que eu quero te dizer, querido. Não, pai, eu não quero ir na escola hoje, não. Não, pai, eu não preciso escovar o dente, estou cansado, eu estou com sono. Por quê? Porque é criança. Agora, nós como pais, se nós sabemos aquilo que nós temos que fazer, queridos, é isso que a Bíblia nos orienta. A gente tem que falar, não, você vai. A hora que você tiver 18 anos, sim. Se você não quiser ir, aí tudo bem. Mas enquanto você não tiver 18, você vai comigo. Amém, queridos? Por quê? Porque eu sei, você sabe. E às vezes nós temos dificuldade, quanto mais ainda as crianças que não têm o entendimento. E Ana fez isso. E glória a Deus, eu tenho certeza que quando Samuel era pequeno, muitas vezes ele deve ter falado, mas o que minha mãe estava na cabeça? Olha lá os meus amigos, tudo lá jogando bola, e eu aqui junto com Eli. Mas depois ele falou assim, glória a Deus pela vida da minha mãe, eu já amei tudo aquilo que eu seria no Senhor. E é isso que teu filho vai falar para você. Amém? Em nome de Jesus, uma responsabilidade minha e sua. Amém? Deixa eu falar de outro que eu amo, Josué. Êxodo 33, versículo 11. Êxodo 33, versículo 11. Diz assim, falava o Senhor a Moisés. Não, vou até esperar. Você concentrar aí. Porque face a face, como qualquer que fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, diga o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Fala, não se apartava da tenda. Queridos, vamos de novo. Que dava um trovão desse. Queridos, a hora que dá o trovão, você não pensa, você só arrepia e abaixa. É automático. Mas Moisés era esse que o povo não queria subir, Moisés subia. Moisés era aquele cara que era quase um ídolo. Moisés era aquele cara que libertou o povo. Moisés era aquele cara que começou a mostrar a manifestação de Deus. Por quê? Não, se você espirrar, eu já estou falando saúde na frente para você. Eu ia querer estar com ele, querido, colado nele, porque ele era o cara. Ele era uma referência. Agora, tinha 3 milhões de habitantes, sei lá quanto tinha, seguindo Moisés. Sabe o que eu acho? Que a Bíblia tinha que falar assim, ó. Então, o moço Josué, vírgula, o moço João, vírgula, o moço Pedro, o Joaquim, o Márcio, um monte, não se apartavam da tenda dele. Sabe quando eu penso que só um? Por quê? Porque Moisés não era um de nós, querido. Deus falava como um trovão, face a face, como alguém fala com um amigo. Esse era Moisés. Moisés descia, o rosto dele brilhava, todo mundo via. Esse era Moisés. Agora, diz a Bíblia que Josué era moço. E ele escolhia estar num ambiente diferente. Ele escolhia não se apartar da tenda. Enquanto todo mundo estava lá, já cansei de falar isso, no arraial, o povo fazendo churrasco, o povo jogando bola, o povo assistindo filme, o povo conectado na Netflix, naquela época tinha, queridos, você nem sabe, e o povo lá, queridos, Josué falou assim, ó, não, eu quero ficar espiando Moisés, porque isso me atrai, porque eu sei que isso faz bem para mim, porque eu sei que esse ambiente, mesmo que eu não esteja vendo, mas está produzindo alguma coisa no meu coração, mesmo que eu não estou sentindo nada, porque eu sou moço, mas tem alguma coisa, tem algo aqui dentro de mim sendo criado, e Moisés
Moisés não, Josué ficava lá, queridos. Agora olha o versículo, Números 27, 18. Toma quem? Queridos, tinha um monte de gente. Por que Deus foi escolher bem Josué? Você vai falar que o nosso esforço não muda? Você vai falar que nós escolhemos estar buscando Deus, na presença de Deus, lá na frente não vai abrir portas diferentes, que talvez para outros não abrirão? Você acha que aqueles que... Então às vezes, querido, nós não vemos, nós não enxergamos, e nós acostumamos a viver o que todo mundo faz, mas quando você pensa que você é diferente, quando você escolhe um ambiente diferente para você, para a sua casa, para o teu modo de vida, lá na frente Deus vai falar assim, ó, escolhe esse moço, porque eu tenho visto ele há muito tempo, e ele tem escolhido estar num ambiente diferente. Filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens, põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Amém, queridos? Quero falar que o ambiente, uma vida diferente, um 2022 diferente. É importante você escolher ambientes diferentes. Não queira ter uma transformação em Deus vivendo do mesmo jeito, vivendo nos mesmos lugares. Abra para mim, por favor, Provérbios 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. Se isso aqui entrar no teu coração, nós já podemos parar e ir embora. Mas eu não vou embora, não. Quem anda com o sábio será? Mas os companheiros dos insensatos se tornará? Vamos de novo. Quem anda com os sábios será? Mas os companheiros dos insensatos se tornará? Queridos, precisa dizer a você, que se eu andar com aqueles que são sábios, se eu escolher o ambiente, eu vou me tornar sábio, mas se eu andar com o insensato, eu vou me tornar, e aí a gente fica, querido, querendo se tornar sábio, mas continua andando com quem não acrescenta. Continua andando, queridos, abre um parênteses, nosso pastor está falando para eu abandonar toda a minha carteira de amigo, jogar todo mundo fora, porque todo mundo é insensato, ninguém presta, nada disso, queridos, eu estou falando para você filtrar muito, para você escolher aquilo que você quer para a sua vida, com momentos e ambientes edificantes. Você tem a autoridade e o poder para determinar o teu tempo, com quem você gasta, onde você gasta e o tempo que você... Versículo 33. É a mesma coisa disso. E eu já vou concluir com a parte ruim. Primeiro, NTLH, por favor. Eu falei 5? 1 Coríntios 15, 33. Não se enganem, as más companhias estragam. Querido, você acha que se Samuel, a mãe dele falou assim, não, eu te consagrei, você vai ser sacerdote, você vai ser profeta, eu fiz um voto, e se Samuel fosse criado com más companhias, será que Samuel seria quem seria? Vamos para a nossa geração. Quantos e quantos testemunhos você já escutou de famílias falando assim, ó, meu filho era bonzinho, era certinho, cresceu bonitinho, foi para a faculdade, eu não conheço mais meu filho. Se perdeu, voltou a outra pessoa.
Por isso, queridos, que é importante, enquanto nós temos o contato, enquanto nós temos a autoridade, nós estamos no caminho. Por quê? Porque todos nós passaremos por más companhias. Mas se nós não estivermos muito firmados, a própria palavra fala, estragam os bons costumes. Agora, queridos, lembra que nós estamos falando que nós somos resultados do meio pelo qual nós vivemos. A Bíblia fala em Mateus que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu escuto porcaria o dia inteiro, se eu ouço porcaria o dia inteiro, se eu converso coisas que não edificam o dia inteiro, o meu coração vai estar enchendo do quê, querido? E quando eu vou falar, o que vai sair do meu coração? Agora é isso que eu quero te dizer. Quem que vai definir isso sobre a tua vida? Sou eu e você. Queridos, o poder de mudança está na minha vida e na sua vida. O ser diferente em 2022, o estar mais perto de Deus, está o dia inteiro. De ficar não assistindo Reels o dia inteiro, coisas que às vezes não te edifica. Por quê? Porque você vê o dia inteiro aquilo lá, a hora que você vai falar o quê? O bambu está gemendo. Esses dias, tudo que eu abria dava isso, um tal de bambu gemendo. Eu falei, gente, mas de onde que tiraram esse molequinho falando? Misericórdia. E sabe o que acontece? Se você não tem o domínio próprio, você gasta horas. Mas para ler a Bíblia, para orar, para vir num culto, às vezes a gente não faz. Vocês estão me entendendo, queridos? Queridos, nós que enfia na nossa cabeça o dia inteiro princípios contrários àquele que é a palavra de Deus. E sabe o que é isso? É para deixar aquilo que é errado comum. E de tanto a gente ver aquilo que é errado se tornando comum, aquilo já não pesa mais. Por quê? Porque nós somos frutos de um meio. E se você não estiver atento, se o teu meio não for a palavra de Deus, como que eu sei aquilo que está errado? Presta atenção. Pastor, como que eu sei aquilo que está errado? Porque eu amo isso, ou eu amo aquilo. Queridos, eu coloquei algo no meu coração, não é por aquilo que eu admiro, mas é por aquilo que a palavra de Deus fala, ponto final. Eu posso amar esse copo, eu posso morrer por causa desse copo, mas se a palavra de Deus fala para mim o quê? Que eu não posso beber esse copo, acabou, queridos. Então não é mais por aquilo que eu sinto, não é mais por aquilo, mas é comum. Queridos, o comum não é certo, o comum é comum. Amém, queridos? Se nós não formos embasados por isso aqui, nós entramos naquele jargão seguinte, cara, se me faz feliz, bora viver. Se te faz feliz, isso é o que importa. Queridos, isso não é uma verdade bíblica, presta atenção. O diabo falou para Jesus, você quer ser feliz? Se você me prostrar, eu vou te dar todo mundo. Jesus falou, Satanás, para cima de mim não. E o diabo hoje está falando, você quer ser feliz? Eu te dou o dedo respaldado. Às vezes não te dá força suficiente para você tomar a decisão correta. E aí você cai, porque é tão comum. Qual que é o meu desejo para mim e para você em 2022? É que a gente não viva simplesmente por aquilo que nós gostamos, pelos nossos sentimentos, mas que a gente viva por aquilo que a palavra de Deus fala que nós podemos e que nós não podemos fazer. Amém? Significa amar a Deus com toda a minha força. Não é só com o meu coração, é com a minha força física, é com a minha alma, com as minhas emoções. Se você está com dificuldades, querido, na parte emocional, assiste o culto de domingo passado, o apóstolo Mauri. Ele falou muito sobre isso, sobre mente, sobre emoções. É fantástico, nós temos que ter um filtro. Filipenses 4, versículo 8, tudo aquilo que é puro, verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, aquilo é herança, não aquilo que só me traz morte, destruição, desejos pessimistas.
Amém, queridos? Se nós formos uma igreja que escolhemos o ambiente certo, pessoas certas, aquele que anda com o sábio se torna sábio, aquele que anda com o insensato vai se tornar mau. E para de falar assim, não, Jesus andava com prostituta, Jesus andava com pecador, eu vou andar também. Querido, muito bem o que ele estava fazendo. Agora, às vezes a gente fala isso para ser uma muleta de desculpa, porque nós não temos condições nem autoridade para falar assim, ó, eu frequento isso porque realmente eu gosto, porque realmente faz bem, então eu uso esse pretexto de falar que Jesus fazia, porque eu não tenho condição suficiente de assumir a autorresponsabilidade para falar assim, eu sou fraco, eu gosto disso ainda. A pior desculpa, a pior muleta, querida, é quando nós usamos o nome de Deus. Escuta bem isso. Nós espiritualizamos coisas, porque nós não temos coragem de assumir a responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo claro, básico, bobo. Uma pessoa vai pedir você em namoro, você fala assim, ó, você não quer de jeito nenhum, mas você não tem coragem de falar que você não quer. Então você fala assim, ó, eu vou orar, e aí você nem ora. Aí depois você fala assim, não, Deus me falou que não é você. Mentira, querido. Você está colocando a culpa de Deus algo que você que não quer. Sabe, quando você desiste de algo, não, eu senti, e eu preciso largar isso. Às vezes Deus não te falou nada, você não quer assumir que você foi incompetente, que não deu conta de fazer, e que você está desistindo. Mas então é mais fácil a gente tirar a culpa nossa e colocar para Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Claro que Deus abençoa, Deus direciona, em muitos casos Deus fala, você deve orar sim pelas suas decisões. Mas o mais importante de tudo, é que as tuas emoções, aquilo que você gosta, aquilo que você quer para a sua vida, esteja alinhado com aquilo que Deus também quer para a sua vida, querido. Esse é o segredo. Se você entender isso neste culto, nós vamos ter um 2022 mais... Amém? Amém, queridos? Fica de pé, quero orar com você. Feche teus olhos. Frase. Falava assim, o que nós vamos fazer no ano novo? E a pessoa respondeu, a mesma coisa de sempre, tentar emagrecer e ganhar dinheiro. E na verdade aquilo mexeu comigo, sabe por quê? Às vezes a gente quer fazer a mesma coisa de sempre, e todo ano a gente quer as mesmas coisas, mas a gente não toma atitudes diferentes. A gente não muda. Todos aqueles que estão envolvidos com você, têm edificado a tua vida? Sabe, eu tenho algo comigo. Eu tento escolher muito. Queridos, até nas minhas redes sociais, se você pegar o meu Instagram, você vai ver que eu não sigo muitas pessoas, mas eu quase só sigo evangelistas, missionários, porque toda vez que eu abro, tem alguma coisa que de alguma forma vai me edificar. Por quê? Porque eu sei que a nossa carne, há uma luta, e se nós não estivermos atentos a isso, é muito mais fácil nós sermos a multidão do que Josué. É muito mais fácil nós ficarmos lá, do que nós escolhemos o ambiente para estar ali, querendo ser diferente. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que em 2022, essa igreja será uma igreja que escolhe um ambiente certo para crescer em tudo aquilo que Deus tem para nós. Você não é desse mundo. Jesus te escolheu, você não é desse mundo, querido. Então, se você continuar vivendo as coisas, vai dar choque, entende? E é por isso que muitas coisas não deslancham. Por quê? Porque esse entendimento tem que entrar no seu coração. Você tem uma pátria lá no céu.
Você só está um período de férias. O pai está com o teu passaporte, a tua passagem de volta. Ele já está preparando o teu quarto, ele está arrumando sua casa. Ele falou assim: eu vou buscar vocês. Vocês vão estar comigo para toda a eternidade. E nós temos que estar preparados para isso, queridos. Talvez é a pergunta mais inteligente. É a decisão mais... Essa é a minha oração para o teu coração. Amém? Pai, eu oro, Senhor, por cada vida. Que a unção do Teu Espírito Santo, o mover do Senhor, Pai, que a palavra possa entrar em nós, Pai, e possa transformar tudo aquilo que nós somos. E o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor quer nos usar nessa geração, nessa cidade, Pai, em nome de Jesus, na nossa família, Pai, nas escolas, Pai, nos setores públicos, privados, Pai, o Senhor tem levantado um povo que realmente precisa estar, Senhor, para que o Senhor possa nos buscar, levar para juntos, Pai, para que nós possamos passar toda a eternidade juntos, Pai. Ansiamos e esperamos esse tempo, e que nós, Pai, como igreja, estejamos preparados para isso, em nome de Jesus, amém. Fica de cabeça baixa, por favor, querido. Talvez você tenha vindo pela primeira, e o que eu posso te ajudar como pastor, é te dando uma oportunidade, para que 2022 comece diferente na sua vida. Talvez você nunca declarou, você nunca confessou, talvez você nunca escolheu Jesus para morar dentro de você. Nós cremos, nós acreditamos, afinal de contas, nós somos frutos do país religioso. Desde pequeno você escuta isso, mas talvez você nunca decidiu, você nunca falou assim: eu quero, eu escolho que Jesus venha morar no meu coração. E Romanos 10, capítulo 9, fala que é exatamente isso que nós temos que fazer, confessar com a nossa boca, se nós quisermos um dia voltar para casa, ser salvos, é escolher um ambiente diferente, viver um ambiente diferente, ter uma vida diferente. Sou pecador, eu sou falho, tenho vício, tenho um monte de coisa, não tem importância, querido, Jesus te ama, Jesus te escolheu, você não é desse mundo. Se você quiser, se você que tem preparado, e é infinitamente mais, melhor, maior do que tudo aquilo que nós pensamos. Tem alguém, queridos, que gostaria de hoje escolher, de confessar ao Senhor Jesus? Eu preciso que você levante tua mão bem alto, que eu quero te ver, que eu gostaria de orar com você. Tem alguém? Levante a mão assim, bem alto. Aleluia. Queridos, comigo, vocês que levantaram, vem cá, querido. Pastores, líderes, por favor, homens, mulheres, vem aqui, cada um com um deles aqui, por favor. Tem mais alguém? Queridos, se você está desviado, talvez você esteja longe, quer trazer você de volta. Se você está longe, desviado, vem cá também. Em nome de Jesus, vem cá. Queridos, vocês virem de frente aqui para mim, por favor. Tem alguém, queridos, que está longe e gostaria de reconciliar com Jesus? Vem cá. Lindo, maravilhoso para todos nós, amém? Amém. Vou orar com eles, mas gostaria, nós temos 3 pessoas aqui, eu quero orar, e eu gostaria que vocês 3 repetissem comigo, por favor, para que a gente realmente pudesse falar: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor lave todos os meus pecados. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne de mim, mas ressuscitou e me santificou, me justificou, e hoje eu escolho o Senhor Jesus, o Espírito Santo, como meu Salvador, como meu Senhor, e eu quero que o meu nome
esteja escrito no livro da vida, em nome de Jesus, nas casas, aqueles que estão abrindo os corações, aonde essa palavra chegar, Pai, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja transformação, que haja renovo, que nós possamos escolher amar ao Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa essas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Podem sentar um minutinho. Sabe, queridos, porque a Bíblia fala que quando uma pessoa se rende à festa, e quando eu vejo 3 pessoas se entregando, no mínimo eu acho que tem 3 festas no céu, amém? Com todos os anjos. E sabe o que eu penso? Eu viajo. Eu acho que na hora Jesus dá uma ordem e fala assim: anjo, deixa aquela casa arrumadinha desses 3, porque tem gente nova chegando, voltando para casa. Amém. Que teu coração, esse ano, seja cheio da presença, da esperança, do amor do nosso Pai. Quinta-feira nós temos um culto, às 19h30. Sábado temos culto dos jovens, já retornamos. Domingo, culto à noite, ainda não temos a IBD. Quero muito que você não falte, venha e participe, convide outras pessoas. Querido, nós temos que ser instrumentos, muitas coisas no meu coração. Durante esse final de ano, eu quero voltar com o GPS. Queridos, GPS é um grupo que nós fazemos nas casas. Queria muito que você já estivesse orando para possivelmente ter um grupo na sua casa, ter um ponto de oração, de adoração na sua casa. Às vezes você tem condição de receber, eu não tenho condição de pregar, de ensinar. Queridos, nós enviamos um líder, mas se você disponibilizar, propício, para não só a bênção de Deus, a glória de Deus estar, mas tantas vidas serem impactadas, serem tocadas, né, pelo ID, pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Vou falar isso um pouquinho mais para frente, talvez a gente volte em fevereiro, mas eu quero muito que você já esteja orando, amadurecendo isso no seu coração. No mínimo, se você não tem ou não pode, por algum motivo, não tem problema nenhum, mas que você participe de uma casa perto da sua, perto da sua casa, no seu bairro. Com certeza nós vamos colocar um mapa com as diversas casas, e a minha oração é que em nome de Jesus nós vamos ter um GPS em cada bairro, em nome de Jesus. Amém? Amém? Me ajuda em oração então. Amém, queridos? Mais algum recado que eu tenha esquecido? Acho que não. Eu falei que eu estava doido, estou indo, para a gente fazer um batismo esse ano rápido, cedo. Então você que tem vontade, já muitas pessoas que fizeram um encontro, falaram nome na secretaria, porque nós estamos fazendo uma turma, ok? E nós vou lançar a próxima data, o curso. Da mesma forma, vamos começar também a nossa IBD, escola, esse ano. Quero muito te convidar, você já se programar para você participar. Eu sei que vai ser bênção em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Queridos, todos aqueles que nos visitam, Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Que você seja bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus, essa casa está de portas abertas e você está convidado a estar crescendo com Deus sempre conosco. Sinta-se amado em cada coração e que o nosso coração possa estar preparado neste ano para nós voltarmos um dia para casa, Senhor. Que nós possamos escolhendo melhor os ambientes, as pessoas, o nosso dia a dia, o que nós ouvimos, o que nós falamos, o que nós assistimos. Que nós possamos ter um filtro, Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer e que o Senhor tem para nós, e que a nossa igreja possa crescer em todas as áreas, em todas as esferas, para a glória
do teu nome. Que a graça de Deus Pai esteja com você, com a sua casa, hoje.